Então, dando início aqui à nossa aula, nossa última aula do módulo. Hoje nós estaremos concluindo esse módulo de Teologia Sistemática 3. O assunto que temos tratado é a parte 4 do livro, que é Doutrinas de Cristo. E agora estamos na parte 5, que iremos concluir a parte 5, que é as doutrinas da aplicação da redenção ou doutrinas da soteriologia. E hoje nós estaremos indo do capítulo 36 em diante. A gente vai trabalhar o 36, o 37, o 38, vamos pular o 39, vamos para o 40, e depois a gente vai fazer uma pincelada no 41, 42 e 43. Por que uma pincelada? Porque esse mesmo assunto, do 41 ao 43, nós estaremos tratando com mais detalhes na doutrina de escatologia. Hoje a gente fala um pouco, mas nós iremos falar muito mais depois. Porque o 41, 42 e 43 é a morte e o estado intermediário. O 42 é glorificação, receber o corpo ressurreto. Sobre glorificação a gente vai trabalhar um pouco mais hoje. E o 43, que é a união com Cristo, a gente vai estar trabalhando mais em escatologia. E o 39 também nós iremos pular, porque é batismo e plenitude do Espírito Santo. No capítulo 39, nós estaremos trabalhando na matéria que vamos ter de teologia sistemática sobre o Espírito Santo, que é pneumatologia. A matéria que nós dedicamos para falar sobre o Espírito Santo, o nome dela é pneumatologia. Então, hoje a gente vai fazer esse apanhado. E vamos ir, então, do 36 ao 43 nessas 4 aulas, tá bom? Então, eu subdividi, vai ser assim, como que por blocos, né? Vai ser por blocos. Então, a gente vai começar agora na justificação. Só que antes de irmos para o capítulo de número 36, eu queria recapitular aqui com o Felipe e com o irmão um assunto que tratamos na aula passada, que é o tulip. Não sei se você pesquisou um pouco mais sobre isso, Felipe. Os 5 pontos do calvinismo. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso ou não? Não, pastor, nem tive tempo. Não? Ah, Não. Eu tinha até então, perguntado para o senhor a respeito dos livros, né, das Institutas do Calvino, mas acabei nem vendo. então, de fato eu quero comentar um pouco aqui com vocês, porque olha só que interessante nessa introdução, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A igreja presbiteriana, olha que interessante, irmão Luiz, irmão Felipe, futuros alunos que possivelmente assistirão essa aula. Como é bom, como é bom e honroso aprendermos com os nossos irmãos, nadarmos nas águas que eles nadaram e extrair aquilo que é bom e nobre para a nossa vida. Os presbiterianos, como vocês sabem, é uma igreja muito antiga, é uma igreja muito sólida. E, na semelhança dos batistas, nós somos chamados também de igreja histórica. E o que acontece? Nas últimas aulas, irmão Luiz, como nós trabalhamos bastante sobre a regeneração, o novo nascimento, sobre conversão, sobre eleição, reprovação, doutrinas básicas que nós precisamos aprender, eu fiz questão de voltar um pouquinho. Na página 590 do livro, do nosso livro-texto, há uma expressão que fala sobre os 5 pontos do calvinismo, nas notas do terceiro item. E em inglês, o termo que representa o acrograma ou o acróstico, né, que é tulip, que seria os 5 pontos do calvinismo. Aqui na página 590 não fala de um ponto que é a irresistível graça, mas na página 507
nas notas, no ponto 35, também está falando aqui desse mesmo acrônimo TULIP, e aqui ele faz a menção também, e aqui ele inclui essa parte que falta, que seria a irresistível graça. E voltando a falar sobre os presbiterianos e sobre o calvinismo. Quando uma pessoa se converte na igreja presbiteriana, eles têm um livro que eles dão como se fossem os primeiros passos. Nós, batistas nacionais, na nossa formação, irmão Luiz, o irmão se converteu numa igreja batista nacional, não foi? Pastor Marcelo, na época. Eu não sei se o irmão, quando fez a classe de batismo, o irmão foi doutrinado por uma apostila da convenção. No nosso caso, até hoje, quando nós queremos batizar alguém, nós damos o passo a passo com Cristo. E então nós damos o passo a passo. E o passo a passo nada mais nada menos do que doutrinas. E os presbiterianos também têm o passo a passo deles, e é isso daqui, ó. A confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Deixando aqui para vocês verem. Só que é um livro, se você for ver, é um livro de teologia sistemática, reduzido. Ó, para vocês terem uma noção, ele tem 450 páginas. Então, uma pessoa nova convertida na igreja presbiteriana vai estudar o livro deles para poder estar preparado para o batismo. Por isso que é uma igreja que a gente tem que respeitar, como cada denominação. Porque eles têm, no caso, isso daqui é uma síntese, né, por exemplo, de doutrinas básicas, né? Ó, porque era indispensável que o mediador fosse homem, falando sobre Cristo. Vamos pegar um outro, eu estou abrindo aleatoriamente, ó. Como se deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor, o domingo? Como que a gente vai entender isso? Guardamos o sábado? Guardamos o domingo? E aí vem um monte de texto bíblico. É que não dá para vocês verem agora. Mas ele faz uma pergunta e o resto é só Bíblia. É Bíblia, é Bíblia, Bíblia, Bíblia. O tempo todo Bíblia. Maravilhoso. Ou seja, tem alguma dúvida? Tem. Você tem dúvida do quê, irmão? Ah, pastor, eu queria saber mais sobre o batismo. Eu queria saber mais sobre o matrimônio. Eu queria saber mais sobre a igreja. E o índice aqui, para vocês terem uma noção, a confissão de fé deles, que começa no capítulo 1, vai até o capítulo 33, que é o juízo final. Então, são 33 lições profundas de Bíblia, que eles condensam nesse livro. E aqui já está o texto sagrado. Ou seja, eles não precisam nem abrir a Bíblia. Já está aqui. Isso daqui é para o novo convertido, ou para a pessoa Onde eu arrumo um que é livrinho adulto desse aí, se converte. pastor? Hã? Onde eu arrumo um livrinho desse aí? Esse daqui, Fê, então, esse daqui, quem me deu, se eu não me engano, quem me deu foi um meu amigo, presbítero não, diácono Décio. Ele trabalhava comigo e ele falou, pastor Rai, você tem o catecismo maior? Que eles chamam lá catecismo, né? Eu falei, não, não tenho. Ah, então eu vou te presentear. Ele me presenteou. E, se eu não me falha a memória. Qual o Né? nome? Então, assim, são coisas, irmãos, que a gente tem que honrar. Toda igreja, uma igreja séria, tem coisas boas e a gente tem que valorizar e a gente tem que honrar. Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que dar ali o devido valor. Só um segundinho. Então, agora outra coisa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria mostrar para vocês isso daqui. Felipe e irmão Luiz. Não está focando muito bem. Agora focou. É que o senhor tá com desfoque aí na câmera. Ah, Aí tá. ele só Pronto. foca o senhor As só. Institutas de Calvino. Olha o tamanho. É umas Esse daqui 600 tem, páginas. tem 600 e, mais de 620 páginas. São 2 livros desse que Calvino escreveu de teologia sistemática.
Então, olha que coisa fantástica. Daqui, todo presbiteriano, pelo menos deveria, né? Eles aprendem, e não é só presbiteriano. Por exemplo, irmão, tudo que a gente está aprendendo aqui de teologia sistemática, quase todos os pastores e teólogos pegam carona em Calvino. Por isso que, irmãos, a gente tem que valorizar esses grandes homens de Deus e louvar a Deus pela vida deles, porque, por exemplo, Calvino, quando ele escreveu, irmão Luiz, irmão Felipe, ele fez aqui, ó, o livro dele, As Institutas de Calvino. O que que é as Institutas de Calvino, irmão Luiz, irmão Felipe? É a teologia sistemática presbiteriana. Não tem o nosso livro do Gruden aqui que a gente está estudando? Só que Calvino escreveu isso em 1500, deixa eu ver aqui se tem a data, só para vocês terem uma ideia. Essa edição minha é uma edição de 2006. Eu não sei se eu vou ter a edição original, a data da edição original. Eu acho que eu não tenho. Se tem, está aqui em algum lugar, uma hora eu vou até procurar pegar. Mas 1650, 80, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. 1597, tem uma menção aqui de 1597. Eu não sei se essa foi a primeira menção, mas eu estou falando isso para vocês, só para vocês terem uma noção de como esse homem ele foi fundamental na história do cristianismo, depois da Reforma. Hoje nós temos um acervo de ensino, batista, presbiteriano, metodista, assembleano, homem de Deus de tudo que é jeito e de tudo que é forma. Mas nos dias de Calvino, o que que eles tinham como material de teologia? E aqui eu quero fazer um elogio aos nossos irmãos históricos, porque não tem como não elogiá-los, né? Os nossos irmãos históricos, o que que acontecia com eles? Eles tinham o quê? Eles tinham a Bíblia Sagrada, eles tinham as 95 teses de Lutero, e o resto de material que eles tinham era um dos pré-reformadores, que não era um material muito farto, porque a Igreja Católica não deixava com que aquilo se popularizasse. Então, quando Lutero faz a reforma protestante, ele pega o quê? Ele pega a Bíblia. E quando Calvino vai construir a teologia sistemática nos seus dias, ele pega o quê? Ele pega a Bíblia. Ele não pegou material do Gruden, não pegou do Hobbes, não pegou desses grandes pensadores que temos. Então, é mais ou menos o que na unha, sem nenhum acervo tecnológico, que naqueles dias só se tinham livros e quem dominava essa questão da literatura eram os monastérios, geralmente, ou as cortes reais, que geralmente estavam debaixo do catolicismo. Então, Calvino foi essa mente brilhante que ele sintetizou todas as doutrinas bíblicas, dando uma resposta logo depois de Lutero. Então, por isso que ele é admirado até hoje, ele é honrado, ele é valorizado e a gente aprende com ele. Porque aí ele pega toda essa doutrina bíblica e traz para nós com simplicidade, mostrando, ó, a igreja é assim, a igreja tem que caminhar assim com relação ao Estado, nós enxergamos Deus dessa forma, nós enxergamos a Trindade dessa forma, e aqui está todo o material dele. E quando esse livro, por exemplo, é um livro que está em castelhano, um castelhano bem raiz mesmo, mas ele é maravilhoso. Se nós fôssemos lê-lo aqui, a gente aprenderia muita coisa. Então, fiz questão de mencionar para vocês verem como é bom aprender com gente de Deus que fez algo muito lindo na história, tá bom? Beleza, filho? Beleza, Felipe? Alguma dúvida até aí? Irmão Luiz, tudo bem, Luiz? Sinaliza com a mão, irmão Luiz. Joia. Então vamos hoje aqui para a justificação. Capítulo de número 36. E eu vou aqui colocar o nosso slide.
Deixa eu só compartilhar a nossa tela. Vamos aqui para o nosso slide. Justificação. Pode ler para nós, Felipe. Justificação, direito legal de estar diante de Deus. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Glória a Deus. Deixa eu explicar uma coisa importante aqui para vocês. No direito existe atualmente, eu não sei se vocês sabem disso, que em cada país existe a sua jurisprudência, os seus códigos legais. Sabiam disso? Sabia disso, Fê? Eu aprendi isso alguns anos atrás. Para mim que o direito, por exemplo, era um direito em qualquer país, principalmente, por exemplo, no Ocidente. Como nós temos muita coisa com relação, somos ocidentais, então seria como se todo o Ocidente seguisse um padrão, assim como praticamente na medicina, na educação, na tecnologia. Mas você sabia que cada país tem os seus códigos de leis, as suas legislações próprias, as suas constituições, e são totalmente diferentes uma da outra? Sabia disso ou não? Sabia, irmão Luiz? É tanto que, por isso que cada nação segue, né, dentro da sua jurisdição, tem uma característica, né? O que se tenta hoje é unificar o mundo inteiro em uma única jurisdição, que é um governo mundial único, né? Exatamente. E o que acontece que é de interessante é essa questão. Por exemplo, olha que interessante. O Felipe, meu filho, ele gosta muito do esporte, vocês sabem disso. Deus querendo, ele uma hora vai tentar migrar para isso, mas uma segunda opção dele que ele gosta muito é a área do direito. E um dia eu conversando com ele e tudo, né? E a gente chegou à seguinte conclusão, que, por exemplo, estudar lá fora, nos Estados Unidos, direito, não serve para trabalhar no Brasil. Porque o direito americano é muito diferente do direito brasileiro, e o direito inglês é muito diferente. Olha, interessante, né? Porque tem tudo a ver com a cultura, o povo, as leis do povo. Sabe aquela questão antiga da tribo? A lei da tribo é a lei da nação. Por isso que lá no Oriente, por exemplo, quando a gente fala sobre árabes, muçulmanos, a gente não compreende muitas vezes eles direito, mas a gente tem que respeitar, porque é a lei do povo. Eu sei que tem o lado opressor, tem o lado opressor no caso de alguns países muçulmanos, mas também não são todos os países assim opressores. Por exemplo, dentro do mundo muçulmano, tem aqueles que não aceitam aquelas opressões. Eles são, entre aspas, livres. Têm os seus credos, seguem a sua fé, mas eles não se adequam àqueles que são mais radicais. Então é interessante, né, que a gente está muito distante e a gente não compreende, né, algumas coisas. E quando a gente olha, por que eu estou falando tudo isso? Porque há também um corpo de leis divina. E a gente conhece um pouco sobre as leis divinas, porque as leis divinas estão na Bíblia e Deus deixou desde o início para nós. Desde o início, quando Deus se revela para Adão, para Eva, depois no dilúvio e depois em especial com Abraão. Então a maneira em que Deus vai se revelando são leis. Ele vai dando as suas leis, ele vai dando os seus oráculos, ele vai dando as suas instruções. E mais para frente, com Moisés e com o Decálogo, e depois com o Pentateuco, nós então entendemos várias outras leis que está do Pentateuco, nos 5 livros de Moisés. E aí vem todo o Velho Testamento. Então a gente sabe que a Bíblia, por exemplo, é um livro também de leis, leis divinas dadas aos homens. Olha que interessante. Quando uma pessoa vai estudar direito aqui no Brasil, eles são obrigados
a ler livro de Juízes. Faz parte, dentro da grade curricular de um advogado, eles também conhecerem leis religiosas. Então, eles vão para vários tipos de leis e vão para a Bíblia um pouco. É claro que eles não se aprofundam, mas eles vão estudar isso porque, afinal de contas, isso tem a ver com a maneira deles compreender um pouco a história. Por que eu estou falando tudo isso? O assunto da justificação, olha que genial, olha que genial. Tem a ver com uma coisa fantástica, que é o direito legal de Deus, o direito legal nosso de estarmos diante de Deus. A justificação é como se Deus falasse assim: eu estou te dando o veredito de você entrar na minha presença. Você não era digno, você não podia, mas aqui está a sua credencial. E o nome dessa credencial é a justificação, é o direito legal. É o direito legal. É como, vamos imaginar assim, eu gero um filho, que nem agora, para a glória do Senhor, serei pai novamente. E aí eu não registro esse menino. Porque ou essa menina, porque eu não quero, e etc e tal. Mas aí, de repente, a Nídia me processa e pega lá e fala, o DNA é você mesmo, etc. Então, hipoteticamente, claro que eu quero registrar, é a coisa, vejo a hora de poder ter mais um bebê comigo aqui. No entanto, o que acontece? Diante disso, o juiz vai falar, não, Raimundo, você é o pai. E você vai ter que ser arcado legalmente pelas suas responsabilidades. Então, eu obrigatoriamente serei imputado os deveres, serei cobrado de assumir aquela criança, de dar ali o sustento dela. Claro que isso é um caso de imposição, mas vamos supor que de repente a Nídia fuja e desapareça, ou vamos pensar de outra forma, e ela fala, não, eu sou mãe solteira, eu não quero que o Raimundo seja o pai. E eu vou atrás e descubro, entro na justiça e faço os exames e o juiz fala, não, dona Nídia, se o Raimundo é pai desse bebê, ele vai sim, ele está coberto pela lei, e aqui, seu Raimundo, o senhor vai visitar, o senhor vai não sei o quê, dona Nídia, a senhora vai ser punida. Ou seja, eu tive um respaldo jurídico legal para agora poder ver o meu filho. Assim é a justificação para o crente. Quando Cristo nos presenteia com a justificação, nós recebemos autorização legal de estar diante de Deus. Aleluia. Por isso que o texto sagrado fala que aqueles que foram justificados não têm mais nenhuma condenação, não tem mais culpa, porque aqui não é a nossa autojustiça e a nossa autorreligiosidade, mas é o próprio Deus sobre nós. Por isso que o slide ele vai trabalhar essa ideia. Direito legal de estar diante de Deus é a justificação. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo que estava sobre Ele como e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justo à vista dele. Ou seja, é como se o próprio Deus nos desse a justiça de Cristo sobre nós. Alguém já disse, fez uma comparação muito linda do guarda-chuva de Deus. Estamos debaixo do guarda-chuva. E aí, nada pode mais nos cobrar, nada pode mais se levantar contra nós. Fantástica essa ideia, né? E acredito que um dos maiores símbolos a respeito disso é quando o véu se rasgou de cima a baixo, né? Sim. Que até então era proibido somente o sumo sacerdote entrar diante de Deus, ainda com muitas restrições. E a partir do sangue de Jesus derramado na cruz, a partir do que ele morre, né, o véu se rasga, ou seja, a dívida foi paga, né? Exatamente. E agora a gente pode entrar livremente, por isso que o escritor de Hebreus fala para que entremos confiantemente diante do trono da graça. Isso é maravilhoso, irmãos. E aqui não tem como se ensoberbecer com dom, com talento, com virtudes, com posses, porque é Deus em nós. E aqui, só para eu concluir essa parte, para a gente ir mais para o livro, olha que interessante.
O irmão Luiz caiu, mas não tem problema, ele já deve entrar de novo. No nosso direito, ele entrou novamente. Ô, meu irmão. Joia. Tá joia. Beleza. Deu para ver? Tá vendo melhor agora? Só sinaliza. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, irmão Luiz? Estou ouvindo. Então tá joia. Se tá ouvindo bem, maravilha. Tá me ouvindo bem também, né, Felipe? Tá chegando bem o áudio? Tá, né? Ótimo. Olha só, aqui no Brasil, na nossa legislação, existe dois termos técnicos que é chamado direito outorgado e direito adquirido. Direito outorgado ou direito adquirido. Olha que legal. Então, pensa assim. Pensa, por exemplo, quando você compra uma casa. Você adquire aquela casa. Então, é um direito adquirido. Você pertence. Ninguém pode entrar na sua casa porque ela é tua. Quem passou daquele limite é punido. Lá nos Estados Unidos, podem ver que a lei da propriedade é muito séria. A pessoa pisou dentro do portão, o americano pode fazer qualquer coisa para defender o que é a sua propriedade, porque aquela propriedade foi adquirida por ele. Olha que interessante. Como esses conceitos são legais, irmãos. Como é importante entendermos isso. Aqui no Brasil, a gente não aprendeu sobre essa questão de direito outorgado e direito adquirido. Parece que nós, o brasileiro, já nasce assim meio que de favor, ó, vai vivendo aí, povo, porque quem manda aqui é os xerifes, é os coronéis da República. Pode ver, o nosso sistema político sempre ensinou assim. Povo, você é povo, vá para a fila, pede as coisas, e nós aqui que somos os líderes que mandamos em vocês, por isso vocês vão ter estudo do jeito que a gente quiser, vocês vão ter um açude no Nordeste do jeito que a gente quiser, a gente rouba, mas faz, porque aqui é assim que funciona, e o povo vai vivendo eu diria, essa escravidão política. Aí, quando uma pessoa ela é um pouquinho mais esclarecida, estuda, ela fala, opa, peraí, eu tenho direito, eu sou um cidadão, é uma república. Aqui não é uma monarquia, é uma república. E eu tenho direito, aliás, você que está aí no governo, foi eu que coloquei. Peraí, pode ver agora, graças a Deus, nas últimas décadas, o povo está amadurecendo e a nossa oração tem que ser, Deus, levanta um povo patriótico, povo que ama essa nação. Porque na realidade, olha só, como brasileiro nós fomos outorgados. Você nasceu brasileiro, você não adquiriu ser brasileiro. Não é verdade? Nós somos brasileiros. Nós não pedimos para ser, nós nascemos. Mas como cidadãos, como pessoas que conquistam, pagam seus impostos, nós adquirimos muitas coisas, nós adquirimos deveres e direitos. E tudo muda quando a gente começa a entender isso. A nossa cidadania, ela tem um preço muito caro. Então é interessante a gente, por exemplo, saber a distinção entre um direito outorgado ou um direito adquirido. Quando você adquire algo, por exemplo, Felipe é biólogo, sou pastor, o irmão tem a profissão do irmão, o médico, a minha esposa é psicóloga, por exemplo, adquirimos isso. Isso ninguém tem o direito de nos tomar, a não ser que cometamos um ato vil e aí percamos as nossas licenças. Mas fora disso, nós temos que ser honrados e precisamos ser respeitados, porque foi por meio de muito trabalho, de muito estudo que adquirimos isso. Por exemplo, o outro direito adquirido, um concurso, uma aprovação numa faculdade. Você não foi presenteado com um título universitário. Você pode ser presenteado com uma bolsa, mas você vai ter que fazer valer para passar de ano. Então, olha como é interessante essa questão do mundo dos direitos. E vem cá, e na justificação? Na justificação acontece algo parecido. Porque aqui Deus nos presenteia. Mas e aí, pastor? Então, como que a gente compararia? Não, na justificação, a gente não adquire ela pelo nosso ímpeto. Foi Deus que presenteia-nos.
Nós fomos presenteados por Deus. O que nós podemos fazer agora, como justificados, é se consagrar. E aí onde entra a doutrina da santificação. Ser justificado dependeu de Deus. Sermos consagrados depende de nós. Interessante isso, né? Eu não compro a minha justificação. A minha justificação eu não compro. Eu não me torno justo pela minha força. Eu me torno justo pela graça de Deus. Deu para entender um pouquinho? Só falei isso para os irmãos, para que vocês saibam que no nosso país, por exemplo, pode ver, irmãos, um policial, quando ele faz uma batida, você sabia que legalmente ele não pode fazer isso? Ele precisa de um mandato judicial. Mas por que a gente se permite levantar a mão, pôr a mão na cabeça? Isso daí é um abuso de poder. Eles estão fazendo uma coisa. Nós até entendemos que no nosso contexto como brasileiro, a gente fica tão exposto a tantos bandidos de tanta forma que um policial ele tem que revistar todo mundo, e então a gente se permite. Mas, por exemplo, um advogado, ele pode de cara falar assim, não quero que vocês me revistem, eu sou advogado. Vocês têm algum mandato? Te busca? Estou sendo perseguido? Guardem isso, irmão. Ninguém pode entrar dentro da sua casa. Ninguém tem o direito. Ninguém tem o direito de te mandar levantar as mãos. Por quê? No momento que alguém te manda levantar as mãos, pressupõe que você é um bandido, que você é uma pessoa perseguida. Olha como é interessante isso, né? Mas na nossa cultura a gente não aprende isso. Por quê? Porque é uma cultura que, infelizmente, muitas pessoas não são esclarecidas a esse respeito. Entendeu? Só um segundinho. Só um minutinho, tá, irmãos? Tá bom. Continuando aqui, irmãos, vai sair um pouquinho minha câmera de... Mas vamos dar continuidade, então, aqui no slide. Lê para nós, Fê. Elementos da justificação. Pode ler. Inclui uma declaração legal de Deus, ou melhor, inclui uma declaração legal da parte de Deus. Deus nos declara justos à vista dele, e o perdão dos pecados faz parte da justificação. Aí temos os textos, né? Isso, aí cada linha tem os seus textos. Olha como é magnífico isso. É uma declaração legal dele, para nos tornar justo. E, consequentemente, é como se Deus falasse o seguinte, olha, eu não só estou fazendo vocês se tornarem justos, mas estou perdoando cada um de vocês. E o perdão dos pecados faz parte disso. É como se fosse o carimbo divino, a justificação. Sabe aquela questão do cartório, que você vai lá e pega o selo do cartório? Pois é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. A justificação é o selo de Deus. Continuando. Pode ler, filhote. Deus pode nos declarar justos por causa de Cristo. Romanos 4:3, 5:1. E é inteiramente pela graça de Deus, Romanos 3:20. Deus nos justifica por meio da fé em Cristo, Gálatas 2:16. Em outras palavras, irmãos, não é fruto nosso, não é virtude nossa, não é nada que possamos fazer jamais. Por isso que o meio é a fé. A gente só aciona pela fé, literalmente declarando: nós somos incompetentes, insuficientes, incapazes. No entanto, acreditamos que o Senhor tudo pode. Então ele vem, nos perdoa, nos salva e nos justifica. E agora recebemos isso como um presente da parte dele. E é pela fé, não depende de nós, é por Deus, é pela graça,
é por meio do poder de Cristo. Então, é algo que parte dele. Por isso que quando a gente começa a entender um pouquinho mais a doutrina da justificação, nós ficamos felicíssimos pelo que Deus faz na nossa vida. Tá bom? Alguma dúvida até aí, irmãos? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né, Felipe? Tá tranquilo. Então, irmão Luiz, quer compartilhar alguma coisa? Quer mencionar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tudo bem, Luiz? Então tá bom. Eu queria só fazer uma citação aqui, irmãos, com muito carinho e respeito. Eu estava, certa ocasião, vocês sabem minha história de pastor, é um pastor batista nacional, e o nosso seminário, nossa igreja tem origens batista nacional. Nosso seminário nasce no contexto batista nacional. Hoje somos batistas independentes, mas toda a nossa história, doutrina e princípio é batista nacional. E eu me sinto, até mesmo não participando mais da convenção, nem da ordem dos pastores, eu me sinto mais batista nacional do que muitos pastores batistas nacionais. Digo isso não com orgulho, não com vaidade, mas porque temos um seminário que nasce como uma extensão do Batista Nacional, e o meu desejo era até ter continuado, mas Deus permitiu que não continuássemos e nascemos como extensão, e hoje nós iniciamos como extensão e nos emancipamos como seminário próprio. Então, por isso que hoje nós somos o STBM, que seria de Batista Missionária. Mas por que eu estou falando isso? Eu me lembro que eu estava no ano de 2013 fazendo um concílio teológico de pastores, e um dos candidatos do pastorado que estavam sendo entrevistados, inclusive eu era o responsável pelos exames que chamamos exames teológicos. O nosso querido professor Pastor Ribeiro, eu convidei ele para me ajudar no exame teológico. Então eu era o responsável pela banca teológica, tínhamos um outro pastor da regional e o Ribeiro, que também estava comigo, eu convidei. E tinham ali vários candidatos, então tinha as perguntas e os exames teológicos. E eu lembro que um dos candidatos era um irmão muito piedoso, muito crente, ele era muito crente, isso eu não questiono. Mas eu lembro que o questionário que nós criamos de interrogatório teológico, na realidade, o pastor Ribeiro, eu perguntei para ele, pastor Ribeiro, você tem alguma coisa? Ele falou, eu tenho sim, eu te passo. Ele me passou, eu falei, Ribeiro, está maravilhoso, as tuas perguntas estão maravilhosas, então vamos aplicar elas. E a síntese de todas as perguntas, de todo o exame teológico, era simplesmente o livro de Romanos. Ou seja, cada candidato, se eles conhecessem, lessem e se aprofundassem em Romanos, eles responderiam muito bem todas as perguntas. Por quê? Porque foram perguntados coisas como o que é justificação, por exemplo. E quem lê Romanos vai lembrar, e quem leu com esse olho realmente de estudo, e um pastor, irmãos, aqui fica uma coisa, ele não pode ter uma leitura só devocional, ele tem que estudar, ele tem que ter em primeiro lugar uma leitura devocional. Eu vivo a partir das minhas devocionais, mas depois das minhas devocionais tem os meus estudos. Por quê? Porque eu leio com o coração e com a mente, e depois eu examino com a mente e com o coração. Se eu não tiver essa leitura devocional que me compele a viver em Deus, não adianta eu estudar. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Então a gente nunca pode perder a nossa vida devocional, que é a minha vida íntima com Deus, de oração, de leitura bíblica em primeiro lugar e de oração. A minha vida de piedade, que nasce dentro de mim, como Bill Hybels fala, a primeira igreja, a mais importante de todas, é a que está em nosso coração. Então, o que acontece?
nesse dia, tinha um pastor que era muito piedoso, mas assim, ele não conhecia nada de Bíblia, irmãos. E já que ele era um evangelista e queriam ordená-lo ao pastorado, nós começamos a ficar desesperados, e em especial eu e o Ribeiro. Por quê? Porque o pastor não conhecia nada de Bíblia. Nada de Bíblia. E assim, eu digo isso com muito pesar. E quando perguntamos para ele o que é justificação, ele não soube responder. Ele disse, justificação é quando eu te pergunto e você justifica algo. Quando você justifica. É quando você dá uma resposta se justificando. Sabe? E ali, irmãos, eu fiquei com o coração tão apertado. E eu e Ribeiro conversamos, o outro pastor, ele queria que a gente aprovasse, e eu falei, não, pastor, desculpa, mas eu não consigo aprovar um candidato ao pastorado que não consegue ler a Bíblia direito. Como que ele vai ensinar a igreja? Talvez vocês me perguntem aqui, pastor Rai, então quer dizer que o senhor matou um candidato? Não, longe disso. É um homem piedoso, um homem de Deus, um homem de oração, um evangelista, um obreirão. Irmãos, não questiona a vida dele. Mas assim, o que o pastor tem que dar à igreja? Tem que dar a comida de Deus. E qual é a comida de Deus, amados? Bíblia. 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 Se você me perguntar o que um pastor precisa para ser pastor, em primeiro lugar, ele precisa ser chamado por Deus. Em segundo lugar, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Ponto final. Se ele conhecer a Bíblia e citar a Bíblia e citá-la corretamente, já é a indicação de que ele tem uma vocação. Mas na hora que uma pessoa é um candidato, mas ele não sabe nem sequer citar doutrinas, citar textos bíblicos corretos ou entender de doutrinas bíblicas, eu diria que ele precisa estudar, ele precisa mergulhar. Porque como que ele vai alimentar o rebanho de Deus se ele não conhece a grama de Deus e a água de Deus? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, é nessas horas que nós precisamos ser um pouco firmes, na minha opinião, tá, irmãos? É minha opinião. Porque muitas vezes não adianta também a gente ordenar, por exemplo, uma pessoa que conhece muito. Conhecer muito não quer dizer que ele vai ser um pastor. Não necessariamente. Porque não é o conhecimento que o leva ao pastorado. O que leva alguém ao pastorado? Em primeiro lugar, a vocação divina. Quando Deus separa essa pessoa e o chama para o pastorado, o chama para o diaconato, o chama para o evangelismo, o chama para ser um missionário, é a vocação divina. Mas esse que foi vocacionado, ele tem que fazer valer essa vocação. E como ele faz valer essa vocação? Conhecendo a palavra de Deus. Se ele é um missionário, então ele vai conhecer muito sobre missões para servir. Se ele é um diácono, ele vai conhecer muito para servir como um diácono. Se ele é um chamado pastoral, ele vai conhecer muito para levar a palavra de Deus. Porque não tem coisa pior na vida do que os irmãos da igreja pregarem muito melhor do que o pastor. Não estou dizendo que o pastor tem que ser o mais sábio da igreja. Ele tem que ser o erudito. Não, não é isso. Ele tem que ter Bíblia. Quando o casal sentar diante dele com conflito, ele tem que dar Bíblia. Quando vier um jovem para ele tem que dar Bíblia. Quando vier um dilema da vida, ele tem que dar Bíblia. E como ele vai dar Bíblia se não conhece a Bíblia? Então, naquela ocasião, isso marcou muito negativamente o meu coração, no sentido assim, eu lembro que eu falei para os pastores, preparem melhor seus candidatos. Preparem melhor, porque esse pastor, ele faltou bases bíblicas para ele. Leitura de Bíblia e de Novo Testamento, irmãos, entendeu? Então fica aqui uma observação amorosa aos irmãos. É por isso que muitas vezes, hoje, vocês têm visto muitos pastores desviar, ou muita gente até praticar suicídio. Por quê? Porque foi para o ministério por pura vaidade. Não porque realmente foi vocacionado por Deus. Entendeu, gente? A igreja não é um trampolim de vaidades. O ministério é árduo e o chamamento de Deus ele é muito difícil. Por isso que tem que ser pessoas selecionadas por Deus. Tá bom?